Narciso, estudante de teologia. Hoje nós vamos comentar o último capítulo do Evangelho de João. Passamos por todos os capítulos, fizemos todos os comentários, inclusive do texto e do próprio Evangelho. Fizemos essa descrição total para você que é iniciante no Evangelho ou até que já tem uma caminhada, mas ainda não tenha iniciado o seu processo de estudo e reflexão da palavra, possa ter essa iniciação ao conhecimento da palavra e da vontade de Deus. Até porque só conheceremos a vontade de Deus e a verdade de Deus se analisarmos os escritos sagrados e a Bíblia. Porém, antes de começar essa análise, que eu tenho certeza que vai ser bem rápida, e geralmente que eu falo que é rápido, o negócio demora pra caramba, mas, enfim, é um texto bem corrido, né? A gente sempre tem contato com esse texto, e acredito que vocês já tenham passado por algumas situações dessa. Algumas não, duas delas com certeza já passaram, mas a gente vai apresentar esse comentário em relação a esse último capítulo do Evangelho de João. Mas antes de começar, eu te convido a fazer duas coisas, rapidinho, vou falar rapidinho, que são o quê? Primeiro, se inscreva no canal, curta o vídeo. Se não curtiu, também vai lá, comente, fala por que você não curtiu. Se tiver ideias, sugestões e tudo mais, vem e coloque esse comentário para que a gente possa crescer mais e melhorar cada vez mais o trabalho que Deus nos... qual a palavra que eu uso? Que Deus nos comissionou, né? Que Deus nos orientou a fazer, porém, né, a gente tem que sempre alcançar a excelência e melhorar cada vez mais. Para eu melhorar, para essa obra melhorar, precisa dessa ajuda, desse retorno de vocês, para que a gente possa crescer cada vez mais. Um outro convite que eu te faço, isso se você sentir no teu coração, é o que? Veja na descrição desse vídeo que tem algumas outras formas para você ajudar essa obra e esse canal, tá? Então, faça isso. E principalmente, se você teve contato com esse material, com essa obra, com certeza existem outras pessoas que também precisam. Porém, para que isso de fato aconteça, precisa dessa atitude missionária tua de poder compartilhar esses links, esses vídeos, para que outras pessoas também possam ser edificadas segundo a vontade de Deus e a palavra de Deus. Tá bom? Vamos começar. Existem nesse capítulo, no capítulo 21, existem duas situações que são muito importantes. Primeiro é a questão da pescaria, onde todos eles vão e lançam a rede por um outro lado, segundo a orientação de Jesus, e eles conseguem pescar. Passaram a noite inteira pescando e não conseguiram nada. Mas quando chega pela manhã, esse é um dado muito interessante, quando chega pela manhã, Jesus Cristo aparece e orienta eles para fazerem uma pesca vitoriosa e gloriosa e que de fato tenha algum resultado. E o resultado foi muito bom. O outro caso que é o mais importante assim dentro do Evangelho inteiro de João é a questão de Pedro e o diálogo com Jesus em relação ao amor e apacentar a sua ovelha, tá bom? Então essas duas situações são as duas situações que mais me chamam a atenção dentro desse capítulo 21 e o fato do amor a Deus e a Jesus, isso é o que mais chama a atenção. Mas vamos ler, passar rapidinho aqui. Então o que acontece? Como eu já falei, os discípulos passaram a madrugada inteira pescando. Jesus Cristo aparece na borda desse rio, desse lago, ou, segundo algumas bíblias, o mar de Tiberíades. Então, Jesus Cristo aparece ali. E na hora que eles estão a 100 metros da borda desse lago, Jesus Cristo fala para eles sobre a pescaria. Eles passaram a noite inteira pescando, exímios pescadores, né? E não conseguiram pegar nada, não conseguiram pescar. Mas aí, quando Jesus Cristo aparece naquele momento, ele vem e fala para eles jogarem a rede do outro lado, e aí, na hora que vão puxar, a rede está cheia de peixes. Quando a gente olha para esse texto, não é simplesmente um milagre, né, de uma grande pescaria, tá? Claro que isso também chama-nos atenção. Porém, o que mais chama atenção aqui dentro é que o fato desses discípulos, primeiro, eles tinham sido comissionados por Jesus para fazer a obra, e quando Jesus Cristo reaparece, eles estavam pescando, ou seja, deixaram a obra um pouquinho de lado, ou deixaram totalmente de lado, e foram para a pescaria, foram pescar. Então eles começaram a se entreter, a voltar a ações materiais. E aí Jesus Cristo aparece e fala para eles se preocuparem com a ação do reino de Deus e com a obra de Deus. Tá? Esse é um dado muito interessante. Ou seja,
se Jesus Cristo nos comissionou para alguma obra, para alguma ação, não deixa de lado, independente do que aconteça, não deixa de lado, continua, avança, porque ele vai honrar a sua vida. E uma outra coisa que é muito importante é o quê? Isso, como estávamos todos eles juntos, né, nesse momento, isso apresenta o trabalho da igreja. Tá? Então a igreja de Cristo só vai conseguir fazer uma pescaria ou um bom trabalho missionário quando ela permitir que haja segundo a vontade e os escritos de Cristo. Segundo a vontade de Cristo. Quando a igreja age segundo a vontade de Cristo, ela consegue fazer com que a palavra do Cristo chegue a mais corações e outras pessoas possam ter contato com o Evangelho e aceitar a vontade e aceitar a mensagem do Cristo e serem também incluídos nessa igreja de Cristo a fazer a obra dele. Tá? Então é basicamente isso que apresenta. Um outro dado muito importante aqui que apresenta é o que? Tomé. Tomé, numa outra situação, Jesus Cristo aparece, ele não estava junto com o grupo. Depois, quando ele estava junto com o grupo, Jesus Cristo aparece e ele está ali e consegue ver Cristo. Nesse momento, de novo, Tomé, o gêmeo ou Dídimo, ele está no meio dessa situação, junto com a igreja, e ele consegue ter um contato com Cristo. Então, se nós quisermos ter contato com Deus, precisamos estar inseridos dentro de uma comunidade cristã, fazendo a vontade de Deus em comunidade. O cristianismo não é um tipo de religiosidade, de mística, de espiritualidade que acontece sozinho. Se quisermos viver espiritualidade no cristianismo, precisamos, de fato, ter um relacionamento com a comunidade. Não existe relacionamento com Deus se não tiver um relacionamento com o outro. Precisamos dessa relação para que onde estejam 2 ou 3 reunidos no nome de Cristo, ali ele esteja. Tá bom? Quando a gente avança mais um pouco, a gente encontra uma outra situação. Tá? A outra situação que é muito importante que está aqui dentro é a questão do alimento. Jesus Cristo chama eles, eles sentam e vão comer. Esse é o símbolo, segundo a tradição católica, eles chamam de Eucaristia. Tá? Nós chamamos de Santa Ceia. Mas os dois, a palavra só muda o tipo de escrita. A única coisa. O ato é o mesmo, ou seja, o ato de estar em comunidade, de estar junto, para poder viver essa memória do Cristo, essa memória do acontecimento Cristo dentro da terra. Tá? Então, depois da morte de Cristo, todos os momentos que eles estão juntos ali, esse significado do alimentar-se junto é um significado muito importante. Tá? A gente vê que a religiosidade cristã ela traz o símbolo do alimento. A religiosidade judaico-cristã ela traz o símbolo de se alimentar junto muito grande, porque quando nos alimentamos junto com as pessoas, nós fazemos um pacto de humanidade, de relacionamento e de convivência. Né? Então, quando a gente olha para essa situação aqui, a gente vê Jesus Cristo chamando eles para se alimentar. Uma outra coisa, quando a gente vê esse símbolo, nós, depois que eles fizeram um trabalho lá na pescaria, eles voltam e comem junto com Cristo. Nesse ponto aqui, a gente também entende uma outra coisa. Quando estamos fazendo a obra de Deus, esperamos que no final dessa obra consigamos viver as bodas do Cordeiro junto com Cristo. Viver um momento de alimentação junto com Cristo. Claro que, segundo algumas tradições cristãs, aqui na terra, segundo outras tradições cristãs, lá no céu. Independente dessa escatologia descendente ou ascendente, independente de como, o mais importante é estar junto com Cristo, se alimentando junto com Ele, independente de onde seja. Se é segundo a tradição da Testemunha de Jeová aqui na terra, uma Jerusalém que desce do céu, ou uma escatologia descendente, ou segundo as outras tradições que com essa subida, com essa escatologia ascendente, de subida para o céu. Em algum momento a gente senta, eu faço algum vídeo para explicar essa relação descendente e ascendente dentro da Bíblia, porque as duas existem textos que trabalham claramente isso. E quando a gente olha para a tradição a partir de João, ela é descendente. Quando a gente olha para a tradição a partir de Paulo, é ascendente. Tudo isso tem um porquê ali dentro, tá bom? Aqui eu falo claramente, independente se iremos para o céu ou se o céu vem até nós, isso independente. Nesse momento eu quero falar uma coisa também em relação a isso. Quando a gente começa a ver essa relação ascendente-descendente, o mais importante é o quê? Que nós vivamos já essa comunhão
de bodas do Cordeiro de Cristo com Cristo nesse momento. Entendeu? Então chame as pessoas para poder se alimentar junto com você e tenha uma participação e uma vida de comunidade, para que dentro dessa relação nós já comecemos a viver, nós já comecemos a viver o paraíso aqui na terra e nesse momento. Até porque o próprio Cristo falou que o reino dele já começou e já fomos comissionados para fazer a obra do reino dele e a vontade do reino dele. Tudo bem? Vamos avançar. Um outro ponto que também é interessante, para mim é o mais interessante dentro de todo esse capítulo, é o que? No momento em que Jesus Cristo se depara com Pedro, tá? E ele vem e pergunta se Pedro o ama. Tá? Pedro, tu me amas? Esse dado é muito importante. Quando a gente vai para o Velho Testamento, nos 10 mandamentos, está escrito o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Jesus vem e pergunta para Pedro se ele o ama, esse amar aponta para esse amor a Deus, para essa entrega devocional a Deus. Tá? Então, quando a gente lê esse momento, nós somos questionados se de fato amamos a Deus. E o amor a Deus não é um amor simplesmente da boca para fora. Tá? É um amor que começa da boca, através dessa palavra mastigada na nossa boca, essa palavra como alimento, que ela chega até os nossos corações, trabalha no nosso coração, faz com que haja uma mudança de consciência e nós tenhamos um comportamento de amor a Deus. Ou seja, você só ama a Deus a partir do momento que o seu comportamento expresse amor e vontade e a vontade de Deus. Tá bom? Então é isso que apresenta aqui nesse momento. Uma outra coisa é o que? As palavras usadas. Tá? Quando a gente vai para o grego, tem duas palavras sendo usadas aqui. Ágape e filéu. Tá? Ágape é esse amor diretamente para uma divindade, segundo a tradição grega. No caso da nossa divindade, Jesus Cristo, Espírito Santo e Yahvé, Jeová. Eu não costumo usar a palavra Jeová, mas como é a mais corrente, por isso que eu estou usando nesse momento. Mas a palavra que eu mais uso é a palavra Yahvé. Tá? Então, ou Adonai. Nesse momento, a questão do ágape é uma manifestação de amor a uma divindade, a um Deus. Tá bom? E aí, Pedro, ao invés de falar ágape, Pedro fala filia, ou filéu. Que quer dizer o quê? Esse amor de amigo, tá bom? Pedro, você me ama de um amor a Deus? Jesus Cristo e Pedro já se lembra do ato que aconteceu de ter negado Jesus Cristo 3 vezes. E aí, ao invés dele falar que ele tinha esse extremo amor, como ele já tinha manifestado, amá-lo, Pedro vem e se vê inferior, de não ter a possibilidade de falar que ágape a Jesus, ou seja, que tinha esse amor verdadeiro em relação à divindade. Então Pedro reconhece a sua dificuldade, a sua fraqueza ali, mas vem Jesus Cristo e fala para ele, tá? Apacente as minhas ovelhas. Ou seja, não fique com uma religiosidade de palavras, mas fique com uma religiosidade de comportamento. E o comportamento de amor a Cristo é o quê? Apacentar suas ovelhas. Então, nessa relação de ágape e filéu, nós temos que, independente de ágape ou filéu, que esse ágape esteja nos nossos comportamentos. Que adianta a gente falar tanto de Deus se a gente não tiver comportamento divino? Né? Nós somos deuses, mas somos deuses quando aplicamos a justiça de Deus. Quando fazemos a obra de Deus, nos tornamos filhos de Deus e também deuses. Isso eu estou usando um salmo, eu esqueci o número desse salmo, mas está lá, existe um salmo que fala claramente, num dos nossos comentários eu lancei essa questão desse salmo. Tá bom? Então basicamente é isso. Você ama a Deus, tem um comportamento de fé, misericórdia e justiça, numa comunidade, vivendo em comunhão e se alimentando junto com essa igreja, com essa comunidade cristã. Tá? Quando a gente vai para o final dessa situação, a gente encontra a última perícope, que é do 20 ao 25, que é uma previsão da morte tanto de Pedro quanto a morte de João. E aí Jesus Cristo fala, se eu quiser que João, né, possivelmente tenha sido João, mas ele usa o termo o apóstolo que Jesus amava, e por fim ele fala que esse apóstolo que Jesus amava foi o que escreveu o texto. Então a gente associa ou a João ou um evangelho proto-joanino. Então, nesse momento Jesus Cristo vem e fala sobre isso. Ou seja, Jesus Cristo já sabe a forma que nós morreremos, mas que a nossa morte seja um sinal de glória segundo a vontade de Deus. Que vivamos a vontade de Deus e morramos segundo a vontade dele. Então, basicamente é isso que apresenta esse texto, tá? Foi rapidinho hoje, graças a Deus.
Mas o que esse texto fala para nós? Primeiramente, esse texto vem e nos convida a ter um relacionamento com Cristo, tá? Em comunidade, se alimentando junto com os nossos irmãos, podendo partilhar o que de melhor nós temos com a nossa comunidade, com a nossa igreja. Principalmente isso. Segundo, o que nós somos comissionados a fazer aqui dentro é refletirmos em relação ao amor. Estamos amando a Deus? Estamos tendo comportamento de amor? É isso que nós somos provocados nesse momento. Se amamos a Deus, vamos participar da nossa comunidade e vamos ser presentes na vida de todos os nossos irmãos. Até aqueles que a gente não gosta muito. Mas vamos estar presentes na vida dele para quê? Porque o próprio Jesus Cristo fala, se for amar a quem nos ama, né, até os republicanos, até os republicanos falam. Até aquelas pessoas que você acha que são mais mesquinhos e piores, mais desumanas que existem nesse mundo, eles também praticam e vivem o amor, né? Com as pessoas que os amam. Agora, nós amamos até aqueles que não nos amam e que não nos manifestam amor. Então, é isso que a palavra está nos apresentando aqui dentro. E mais, se você ama a Cristo, permita que a palavra dele chegue em mais corações, em mais vida, em mais gente. E para que essa palavra chegue, se você não pode chegar, curta esse canal, tá? Se inscreva no canal e permita que essa palavra chegue em mais pessoas, em mais corações. E mais, se você acredita que essa palavra, que esse trabalho que Deus me comissionou para poder continuar a fazer, se ele tem algum significado para a obra do reino, então ajude esse canal. Veja a descrição desse vídeo, tá? E veja outras formas que você pode abençoar essa obra, tá bom? Então basicamente é isso. E eu espero sim que você viva o amor de Deus nessa terra, para que vivendo o amor de Deus nessa terra, possa também viver eternamente um relacionamento de amor com Cristo.